Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela, professora da EAJA, e estou aqui com vocês no Conexão Escola hoje para a nossa aula para as turmas de segunda séries de matemática integrada à língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje será a interpretação de gráficos, afinal, são tantas informações, vamos então ver a interpretação de alguns gráficos. Muito bem. No nosso cotidiano, nós vivemos assim uma avalanche de informações todos os dias, vindas de vários veículos de comunicação, vindas da internet, da TV, dos aplicativos de mensagem, enfim. Então, nós precisamos saber interpretar e analisar, né, processar essas informações que nos chegam. Então, para que servem os gráficos? Especificamente, os gráficos eles existem para facilitar a nossa compreensão de alguns dados, né, algumas constatações. Os gráficos, em geral, então, vêm para facilitar a nossa vida, tá? Para nós entendermos algumas informações com mais facilidade. Qual que é a linguagem que existe, que é utilizada nos gráficos? Então, nós sabemos que existe a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a linguagem falada ou escrita, né? Por oralidade ou escrita. E a não verbal é a que utiliza a mais abrangente, né? Utiliza imagens, danças, gestos, né? Então, uma forma de nós percebermos aí essa diferenciação desses dois tipos de linguagem é através dessa imagem aí que eu estou passando para vocês. Ó, observem essa imagem. Na imagem, vocês veem uma moça aí com essa saia preta que está aparentemente falando, né? Ela está passando uma mensagem para esses dois rapazes. Aparentemente nem é uma mensagem tão agradável, já que eles estão até tapando os ouvidos, né? No entanto, nós, mesmo sem nada estar escrito nessa imagem, nós somos capazes de perceber que é essa mensagem que está aparecendo aí, né? A moça está falando com eles. No processo em que a moça conversa, fala com esses rapazes, ela está utilizando a linguagem verbal. No entanto, quando nós, espectadores, aqui observamos essa imagem, nós interpretamos ela através da linguagem não verbal, já que nós estamos interpretando uma figura. E os gráficos, eles utilizam o quê? Eles utilizam uma linguagem mista, a linguagem verbal e não verbal. Já que vocês podem até observar aí, tá? Nessa imagem, na imagem que eu trouxe aí para vocês, um gráfico em que aparecem algumas colunas, por intuição mesmo, por dedução, nós já percebemos, né? Que as colunas menores representam menores quantidades, as colunas, à medida que a coluna vai aumentando, representa maiores quantidades. Esse gráfico aí, nós dizemos que ele é um gráfico crescente, tá? Hoje em dia, na mídia, você ouve muito, né, falar em curva crescente, curva decrescente de gráficos. É relacionado a isso aí. Quando nós temos uma curva crescente, quer dizer que os dados estão se elevando, aumentando. Curva decrescente é que eles estão caindo. Então, nesse primeiro exemplo aí, você vê que além das colunas, né, você tem escritas, números, valores, temos a linguagem verbal aparecendo. Ao lado, nós temos um gráfico que está sem os dados, porém, observando ele, você também vê que ele representa, né, ele representaria aí uma grandeza que está se elevando, está crescendo, né? Então, quais são os tipos de gráficos? São vários os tipos de gráficos. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre 3 deles, tá? Inclusive, são os que aparecem mais na mídia. Esse primeiro gráfico que eu trago para vocês aí, é chamado de gráfico de setores, ou mais conhecido como gráfico de pixel, tá?
O que é a característica aí do gráfico de pizza? Você vai entender esse círculo aí como se fosse 100% de um determinado valor de alguma coisa. Essas fatias que vocês apresentam são as porcentagens que se referem a cada grandeza que estiver se referindo nesse gráfico. Nessa primeira imagem aí, você pode perceber que o gráfico ele está dividido em 3 partes iguais, né? Então, aí eu teria 33% mais ou menos em cada uma dessas partes representadas. Já no segundo, você vê a parte roxa, a parte de coruva aí, que ela é maior que as demais. Então, o gráfico de setores ou pixel, né? Ele é representado, ele representa valores geralmente de porcentagens. Outro tipo de gráfico são os gráficos de colunas ou barras. Nesse caso aí, do exemplo apresentado na imagem, nós temos um gráfico de colunas, né? Em que as colunas estão na posição vertical. No entanto, elas podem aparecer também na posição horizontal. Lembrando que, à medida que a coluna é maior, representa maior quantificação. Colunas menores, menor quantificação. Os gráficos também, eles se apresentam, especialmente esses de colunas e barras, em 2 eixos, tá, gente? Um eixo horizontal e um eixo vertical. Esses eixos, eles representam as grandezas que estão sendo apresentadas no gráfico, tá? Nos gráficos. Outro tipo de gráficos são os gráficos de linhas. Você pode observar aí, nessa imagem, um gráfico de linha que representa uma quantidade, um gráfico que decrescente. Está ocorrendo uma queda, tá? Então, como eu já tinha falado anteriormente, nós temos dois eixos. Um deles, no caso desse gráfico do exemplo aí, está representando dias, vocês estão vendo? 5, 6, até 11 de dezembro. No outro eixo, quantidades. Você pode perceber aí que à medida que os dias foram passando, a quantidade foi diminuindo, o que representa aí que esse gráfico ele é um gráfico decrescente, é o gráfico que nós queremos ver, né, na curva aí de infectados da Covid-19, dentro desse contexto de pandemia que estamos vivendo. Então, vamos ver alguns exemplos. O gráfico seguinte traz informações retiradas do site da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e trata-se da quantidade de doses de vacina contra a Covid-19 que foram aplicadas em Goiás de acordo com a faixa etária dos vacinados. Esses dados aí foram atualizados em 22 de fevereiro, tá? Então, o que nós temos? Na horizontal, nós temos as quantidades, tá? No eixo horizontal, as quantidades. No eixo vertical, a idade das pessoas que tomaram a vacina. Então, vamos aí para os questionamentos a partir desse gráfico. Então, o primeiro deles. Você identifica que tipo de gráfico foi utilizado para apresentar esses dados? O que ele representa? Então, como já foi falado anteriormente, observe. Esse gráfico, ele é um gráfico de quê? Um gráfico de colunas ou barras. Nesse caso aqui, as colunas, as barras estão na posição horizontal. Do que ele está falando? A quantidade de doses que foi aplicada da vacina contra a Covid-19 de acordo com a faixa etária dos vacinados. De acordo com o gráfico, qual a faixa etária das pessoas que mais foram vacinadas? Vamos lá. Olha o quanto é intuitivo interpretar um gráfico. As que mais foram vacinadas são aquelas em que a barra estará maior. Nós observamos aí, né, na segunda barra,
ela é mais longa, né? Então, significa aí que as pessoas entre 30 e 39 anos, até aquele momento, foram as mais vacinadas. E as menos? A barra mais curta aí que você pode observar é entre 60 e 69 anos. Tendo em vista o cenário mundial devido à epidemia, qual a sua perspectiva quanto ao início da vacinação contra a Covid-19 em Goiás? Muito bem, né, gente? Eu imagino que todos nós estamos com as melhores perspectivas possíveis, né? Já que a vacina, seguindo um parâmetro, nós temos que interpretar nossas informações baseadas em parâmetros fidedignos, né? A ciência é um parâmetro fidedigno. Então, o caminho que nós temos pela ciência hoje é a vacina. Então, a nossa perspectiva é o mais positiva possível. Mais um exemplo, nós temos aí um folder, tá? Esse folder, ele representa uma campanha do Hospital UGOL, tá? Sobre pacientes vítimas de queimaduras entre 2015 e 2016. Então, observando aí esse folder, você observa, né, você percebe, né, se foi utilizado algum tipo de gráfico nessa mensagem que eles quiseram passar, né, através do folder dessa campanha? Observem bem, nós estamos vendo aí um gráfico aí no cantinho, né, um gráfico daqueles de setores. Através desse gráfico, nós podemos perceber quem são as pessoas que mais foram vítimas de queimadura, né? No caso aí, nós podemos observar que 71% das pessoas que foram vítimas de queimadura eram adultos e 29% crianças. Dentro desse cenário aí, né, pessoal, é importante, né, considerando, né, o número de pessoas vítimas de queimaduras, que você pesquise sobre o tema, né, orientações e primeiros socorros, principalmente em casos de acidentes. Na aula de hoje, então, nós estudamos para que servem os gráficos, alguns tipos de gráficos e o tratamento da informação, né? Como interpretar alguns deles. Esses foram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que trabalhamos na nossa aula de hoje. Espero que nós tenhamos alcançado esses objetivos e foi um prazer estar com vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.